de número 6 de Josué. Se puder dar um pouquinho mais de retorno aí para mim, que eu sou meio surdinho. Capítulo 6 de Josué, capítulo número 6 de Josué, verso de número 15. Na verdade, eu queria ler todo o texto, mas vai ficar muito grande. E para a gente poder ganhar tempo, eu quero trazer a mensagem Fortalezas Espirituais. Josué, capítulo 6, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomareis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade. Cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Pai, em nome de Jesus, Tu sabes que eu subo aqui nesta noite, meu Pai, com temor e tremor, incumbido da responsabilidade de ministrar ao Teu povo, meu Pai, aquilo que o Senhor plantou no meu coração. Eu venho pedir que nessa noite, todo principado, toda potestade, todo espírito que se levanta contra o Teu conhecimento seja aniquilado, seja derrubado, meu Pai. E que somente a Tua voz seja ecoada nos corações aqui nesta noite, meu Pai. Que haja um movimento, meu Pai, um movimento espiritual a partir desse momento, meu Pai. E que toda resistência espiritual, que tudo aquilo que se levanta contra venha a ser derrubado pelo poder do Teu Espírito, Pai. Eu clamo pela Tua ajuda, só o Senhor pode fazer isso, meu Pai. Pai, abençoe esse momento, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E quando Deus ele chama o seu povo da terra do Egito, fazendo uma promessa, que o povo estava predestinado, estava sendo chamado para ir para uma terra que mana leite e mel, Deus estava fazendo uma promessa de libertação para o teu povo. Estava fazendo com que eles saíssem de uma terra de servidão para uma terra de libertação. Porque às vezes a gente fala que o povo estava escravo no Egito. E na verdade essa escravidão, ela não é escravidão da forma como às vezes nós vimos nos filmes de escravidão, onde o camarada ele ficava escravo, ele ficava dentro de uma senzala ou qualquer outra prisão que fosse, e ficava lá sendo massacrado. Não, a servidão do Egito era diferente, por isso que nós chamamos servidão. Porque lá eles tinham a sua vida própria, eles plantavam, eles cultivavam, eles negociavam. Só que tudo para Faraó, nada era deles. E Deus, vendo aquela situação, Ele traz uma promessa de libertação para o seu povo. E como todo mundo já conhece, a gente vai ver que Deus ele usa um homem chamado Moisés, que ele lidera um povo, ele recebendo um chamado de Deus, depois dos 40 anos que ele passou num deserto chamado Midian, ali ele tem um encontro com Deus, e Deus faz uma promessa para esse homem conduz o povo atravessa o Mar Vermelho, e o povo acaba parando num lugar chamado deserto. Porque toda promessa de Deus, ela vai passar por um deserto. O deserto é onde vai te modelar. O deserto é onde vai provar o teu coração. Deuteronômio capítulo 8 vai dizer que o Senhor conduziu aquele povo para provar, para tentar, para fazer o povo passar fome, para saber o que havia no coração do povo, se guardaria os mandamentos do Senhor ou não. Por isso, se você tem passado por provas, se você tem passado por lutas,
e não tem entendido o motivo que está passando, calma, você está no caminho certo. É Deus provando teu coração. Aí você pode falar, mas Deus, o que Ele quer saber do meu coração se Deus é onisciente? Deus, Ele não quer saber o que está no teu coração. Ele quer mostrar para você o que tem dentro do teu coração. Deus, Ele já sabe o que tem dentro do teu coração, Ele quer mostrar para você. Ele quer fazer com que coisas que estão ocultas dentro do teu coração venham à tona, para que você possa saber quem é você. Porque é algo perigoso que se levanta, e nós vamos falar muito sobre isso hoje. Algo perigoso que se levanta dentro do nosso coração é o orgulho. E quando nós somos tomados de orgulho, muitas vezes a gente quer enfiar o dedo na cara de Deus e falar: ó, você está errado, cara. Você está errado do jeito que você está fazendo comigo. Você não precisa levantar a mão, não. Quem daqui, alguma vez da vida, já não foi para o seu quartinho de choração, porque não é oração, foi no seu quartinho de choração para falar: ai Deus, está pegando pesado comigo, hein? E Deus sabe o que faz. E todo tratamento de Deus é um tratamento em amor, nunca um tratamento baseado em maldade. E quando o povo começa a caminhar no deserto, Deus começa a se manifestar. E ele viu que se levantou uma geração que era uma geração que ele chamou uma geração de dura serviço. O que é uma geração de dura serviço? Esse termo é um termo que vai falar service, essa parte aqui escrita na Bíblia, que nós chamamos de coluna cervical. E quando uma pessoa ela é de dura serviço, ela não consegue se dobrar diante de um Deus, diante de algo maior, diante daquilo que ele vê. Aquele povo é um povo que não conseguia se dobrar, era um povo que Deus operava um milagre num dia e 3 dias depois já estava murmurando. E Deus foi aguentando 10 murmurações, 10 rebeldias daquele povo. Foram 10 momentos de rebeldia daquele povo, até que o Senhor falou: ó, quando faltava, meus amados, poucos quilômetros para o povo poder entrar na terra prometida, o povo encheu a paciência de Deus, e Deus falou: daqui por diante, toda essa geração, de 40 anos para cima, eles vão morrer nesse deserto. E uma nova geração irá se levantar, para que possa entrar no meu descanso. Porque a terra prometida vai falar de descanso para nós. A terra prometida é um momento em que nós vamos nos encontrar com Deus. E você não vai ficar mais precisar suar para obter as coisas. Você não vai precisar mais ficar nervoso para conquistar as coisas. É um momento, é um lugar que nós entramos em Deus, em que Ele vai trabalhar para você e você não vai trabalhar tanto assim. Não é um lugar que você não vai se esforçar para nada, você vai se esforçar até o que você tem que se esforçar. O resto é Deus que vai fazer. E muitas pessoas ainda não entraram nesse lugar. Muitas pessoas ainda não tiveram o privilégio de entrar nesse lugar de descanso com Cristo. Porque nós vamos ver o próprio Senhor Jesus dizendo no capítulo 10, verso 10 de João, que ele fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tenham vida e vida em abundância. E eu pergunto, será que você tem vivido a abundância de Deus? Será que você tem vivido o descanso de Deus? Ah, pastor, mas isso aqui é lá para o céu. Não é lá para o céu, porque lá no céu, a gente sabe que não é céu, né? A gente, mas falando comumente falando, no céu não vai ter ladrão para te matar, para te roubar e para te destruir. Ele vai estar aniquilado. Aí não tem acesso ao céu. Percebe? Porque muitas vezes a gente fala: eu já entrei no meu descanso, eu já entrei na terra prometida, entrou nada. A gente tem que encarar essa realidade de frente. Muitas pessoas ainda não entraram nesse lugar de descanso. E quando essa geração se levanta, somente dessa geração, 2 pessoas sobraram: Josué e Calebe. Josué, nós vamos ver essa figura emblemática na Bíblia, que foi um homem que sempre estava aos pés de Moisés. Todas as vezes que a gente vê no começo das Escrituras falando de Josué, vai falar: Josué, servo de Moisés. Josué, servo de Moisés. Porque ele acompanhou todo o movimento do seu pai espiritual. Ele nunca se exaltou. Ele, por poucas vezes, a gente vê ele tendo alguma atitude errada. Ele foi um homem chamado por Deus para conduzir aquela nova geração. Sempre quando uma geração não consegue avançar à frente, sempre quando um líder já não tem mais a capacidade de conduzir uma geração, Deus levanta outro para conduzir, porque o caminho que Deus tem para nós é o caminho do descanso, é o caminho de estar nele, é o caminho de repousar no colo de Jesus. E por
incrível que pareça, eu gosto muito das cristocidências bíblicas. O nome Josué, meus amados, nada mais é que o nome Jesus trazido para o hebraico, que quer dizer Jeová é a salvação. E ele é um tipo de Cristo, ele é um tipo de um libertador que representa Cristo. Nós vamos ver nas Escrituras esse homem atuando como se fosse Jesus nas nossas vidas. Eu gosto muito de abrir a mente com vocês, porque às vezes a gente começa a ler a palavra de Deus e a gente fica lendo um versículo isolado, a gente fica vendo um capítulo isolado. Às vezes você vai debater Bíblia com alguma pessoa, assim, debater no bom sentido, porque eu tenho preguiça de ficar debatendo Bíblia com os outros. Mas às vezes alguém vem com alguma teoria. Esses dias foi quinta-feira, eu estava sentado com um amigo, e ele falou acerca de um texto. Eu falei, cara, você está lendo só o capítulo 6. Volta o capítulo 5 para você poder entender o que eu estou falando para você, porque isso aí vai mudar todo o contexto das Escrituras. E no livro de Josué não é diferente. Aqui a gente lê o capítulo 6, a gente vai ver a epígrafe, a derrubada da muralha de Jericó. Só que isso nada mais é do que um conjunto de atividades que Deus está nos informando, que Deus está mostrando para nós, que acontece quando nós entramos num processo de libertação, quando nós estamos em direção à terra prometida para nossas vidas. Porque quando você olha no capítulo 3 de Josué, tem um visitante na igreja. Quando você vai para o capítulo 3 de Josué, o que ele vai falar? Ele vai falar que todo o povo tinha que passar o Jordão. Jordão, como eu disse para vocês esses dias, o nome Jordão é aquele que desce. Jordão é o início de uma nova história, é o início de um ministério, é o início de algo novo que Deus vai fazer. E aquilo ali nada mais é que o simbolismo do batismo. Quando nós recebemos a Jesus no nosso coração, o que nós fazemos? Nós passamos pelas águas, nós temos uma conotação de hebreus. Porque muitas pessoas acham que o termo hebreu é aqueles que são descendentes de Éber, e não é verdade isso. O termo hebreu, no original hebraico, vem da raiz, aquele que atravessa. Quem que é aquele que Deus chamou? Aquele que tem capacidade de atravessar fases da vida e alcançar a promessa de Deus para a tua vida. Se você ficar parado na sua zona de conforto, eu tenho uma triste notícia para falar para você. Você não vai alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas se você for um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo, querendo avançar nessa terra, querendo fazer com que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida, eu tenho uma boa notícia: Deus vai te levar longe. Deus vai fazer coisa linda na tua vida, porque você tem a capacidade de atravessar fases na tua vida, e a primeira fase que se apresenta para nós é o batismo. O povo passando no capítulo 3 e 4 pelo batismo, nós vamos ver o que? No capítulo 5, o povo, aquele povo remanescente, os de 20 anos para baixo, justamente o povo que entrou na terra prometida, existia algo que eles não tinha acontecido com eles, que era a circuncisão. Era necessário que eles tivessem um sinal, uma aliança com Deus, uma aliança de circuncisão. E a circuncisão, meus amados, não é um simbolismo do batismo. Eu já vi algumas pessoas falando, a circuncisão é o paralelo com o batismo. Não é, a circuncisão é o que? É uma mortificação da carne. Se a gente for lá para Gálatas, vai falar o que? Colossenses, vai falar que a circuncisão é o que? A mortificação da carne do pecado. Ou seja, era uma aliança que o povo fazia, que os homens faziam, onde se cortava a pele em excesso do órgão masculino feminino, do órgão masculino, do órgão do homem, do órgão reprodutor masculino. E ali era tirado um excesso de pele, como uma aliança em que o povo estava se dedicando e estava declarando para Deus: a partir de agora eu não sou mais carnal. E é isso que Deus quer fazer conosco, quando Ele nos atravessa a água do batismo, porque o batismo, gente, não é uma festinha para a gente comer carne, fazer churrasco, para mostrar para os outros que você está tomando um banho de piscina. O batismo é um testemunho público que você está entrando numa nova fase com Deus. E essa nova fase com Deus vai exigir de você renúncia da tua carne. Essa nova fase sua vai exigir com que você venha renunciar aos prazeres da sua carne. Você venha fazer uma aliança com Deus, para que você não venha mais pecar. Ou para que você venha lutar contra isso. Eu vejo Jó falando no capítulo 31, fiz uma aliança com os meus olhos, como colocarei eles numa virgem?
O que Jó estava falando? Ó, eu tenho um compromisso com Deus, eu sei que tem um monte de mulher bonita hoje, eu sei que se eu ligar a televisão tem um monte de mulher seminua, mas não vou participar disso. Eu vou santificar a minha vida, eu vou dedicar a minha vida para o meu Salvador. Então está vendo a dinâmica de Deus para conduzir o povo até a sua promessa? E nós vamos ver que no capítulo 6, ele entra a primeira cidade da terra prometida. Porque muitas vezes nós já nos batizamos, nós fizemos uma aliança de mortificação de carne, só que nós chegamos diante de um lugar chamado Jericó. E Jericó é um lugar que naquela época existiam grandes muralhas que protegiam essa cidade. Era uma cidade poderosa para aquela época. E a gente vê Deus falando com Josué, falando com Jesus, falando: eis que te entreguei Jericó na tua mão. Olha o que vai dizer no início do capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. E é muitas vezes isso que acontece na nossa vida, nós já passamos por todas essas fases. E Deus quer trabalhar em nós, no nosso espírito. E muitas vezes nós permitimos com que fortalezas espirituais venham se levantar no nosso espírito. Não adianta nada você se batizar, não adianta nada fazer aliança de carne, não adianta você chegar até um estágio, se você não permitir que as muralhas que foram construídas ao longo da sua vida, elas permaneçam ali, e isso vai ter que ser derrubado, e vai ser derrubado aqui essa noite. É o que Deus ministrou no meu coração. Você não pode se deixar se acomodar com uma vida com muralhas levantadas. Por quê? Porque nada entra e nada sai de você. Porque quando a gente está em Cristo, meus amados, a gente precisa permitir com que aquilo que não presta venha sair de nós. Religiosidade, orgulho, idolatria, isso tem que sair de nós. Só que algumas coisas precisam entrar na nossa vida. O quê? Precisa entrar a santidade, o evangelho precisa entrar dentro de você. Você precisa ser instruído na vida cristã. E se nós temos barreiras, você começa a viver no seu mundinho. Você começa a viver ali, em torno de si mesmo. E Deus não quer, porque isso não condiz com uma vida de quem vai morar numa terra prometida. Deus coloca justamente essa cidade que simboliza as fortalezas que se levantam dentro do nosso coração. São fortalezas que nós nos fechamos em nós mesmos. E nós não permitimos sermos ministrados, e também nós não abrimos o nosso coração. E você acaba vivendo a vida em torno de si mesmo, e você não avança. E as coisas acontecem, parece que a coisa dá uma melhoradinha. Você fica todo feliz, daqui a pouco o negócio cai de novo. Por quê? Porque barreiras, fortalezas espirituais estão levantadas. E nada melhor do que Jesus para poder destruir essas barreiras espirituais. E como que começa a dinâmica para poder destruir essas barreiras espirituais? Essas muralhas, que eram muralhas grandes, diz a história, que Jericó era uma muralha, um espaço em vão, e depois uma outra muralha. Então era muralha atrás de muralha. Sabe por quê? Que o povo, a gente leu no texto aqui, o povo ergueu essas muralhas justamente com medo do povo de Deus. E meus amados, muitos daquilo que estão aqui hoje têm medo daquilo que Deus pode fazer dentro de você, e muitas vezes você se fecha. Muitas vezes pessoas começam por causa de traumas passados, talvez de uma paternidade mal resolvida, talvez de alguma frustração que tenha acontecido no passado, deixou-se erguer essas barreiras, dizendo: aqui Deus não entra mais. Isso entra facinho, gente. Isso entra facinho, uma frustração pode tirar você dos caminhos do Senhor. Essa semana a gente foi visitar uma família, e a família falou: nós tivemos uma decepção na igreja, e a intenção nossa era não colocar mais o pé dentro de uma igreja. Olha que risco que muitas vezes nós cometemos, e deixar-nos enveredar por coisas que acontecem pelo fato de nós termos caminhado em caminhos que não eram os caminhos que Deus tem para nós, porque Deus tem um caminho de libertação para você aqui nessa noite. Deus tem um caminho de vitória para você aqui essa noite. Deus, Ele é Deus de vitória. Não se acostume com derrotas.
Não se acostume a ser um derrotado, não se acostume com aquilo que o inimigo está fazendo na tua vida. São barreiras que se levantaram na tua vida para poder te bloquear. Mas como eu disse, Jesus vai destruir isso nessa noite aqui. E como que Deus começa a fazer? Deus ele chama Josué. E ele dá uma segurança para Josué. Olha o que ele vai dizer no verso 2, do capítulo 6. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. A primeira coisa que nós temos que fazer, meus amados, é identificar as muralhas que estão sobre a nossa vida. Identificar as muralhas para que nós possamos rodear. Vai dizer a palavra de Deus que a primeira instrução era para que o povo ele rodeasse a cidade 6 vezes. Mas existia uma dinâmica para poder rodear, não era rodear de qualquer jeito. Vai dizer a palavra de Deus que eles tinham que chamar os sacerdotes tinham que colocar a arca nos ombros. E na frente dos sacerdotes iriam os homens armados, juntamente com alguns sacerdotes que iriam carregar a trombeta de chifre de carneiro. E vai dizer que esses homens eles tinham que rodear, e enquanto eles rodeavam, dando uma volta uma vez por dia, eles tinham que tocar essa trombeta. Sabe o que isso vai falar? 6 vai falar da nossa humanidade, vai falar de obras humanas. O homem foi criado no 6º dia. Sempre quando você vê o 6 na Bíblia, vai falar de obras humanas. Vai falar que, em primeiro lugar, nós temos que ir com a nossa força, nós temos que ir com aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, e sempre atentando para algo importante, meus amados. Sempre atentando para algo importante. Em tudo isso que nós estivermos fazendo, sempre glorificar o nome do Senhor. O toque das trombetas, o toque da trombeta era o povo dizendo: ainda que nós não estamos entendendo aquilo que nós estamos fazendo, ainda que nós estamos fazendo com a força do nosso braço, eu vou glorificar o nome do Senhor. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós não adoramos a Deus, nós não glorificamos a Deus como Ele é. Sabe por quê? Porque nós confundimos. Nós confundimos o adorar a Deus com um termo no grego que se chama proscúnio. Proscúnio no grego, sabe o que é? Você se dobrar, você ajoelhar. Mas muitas vezes o simples fato de ajoelhar não quer dizer que eu estou adorando a Deus. Olha aqui, estou ajoelhado, estou adorando a Deus. Não estou. E o problema é esse: muitas vezes nós entramos dentro de um ambiente profético, nós entramos dentro de um ambiente onde se está louvando o nome do Senhor, e às vezes você está assim, ó, só abrindo a boca, pensando na pizza que vai comer depois, pensando na conta que vai ter que pagar amanhã, pensando no problema que vai ter que resolver. E isso não te traz benefício, isso não faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe o que é a verdadeira adoração? É você se dobrar diante de algo que você está vendo, de algo que você contempla. Ah, pastor, mas eu não posso ver a Deus. Você contempla pelos olhos da fé. Você começa a contemplar Deus pelos olhos da fé, sabendo que Ele se manifesta nesse lugar, sabendo que quando todos se reúnem para clamar a presença de Jesus, Ele se manifesta nesse lugar. Quer você sinta o arrepio nas costas ou não, Deus está neste lugar. E você tem que evocar o nome dEle, você tem que falar que você ama Ele, você tem que falar que Ele está no controle da tua vida. Rodeie as muralhas, comece a rodear as muralhas da tua vida, porque Ele vai fazer a diferença. E Ele deu outra direção para o povo. Vocês vão rodear 6 dias, uma vez por dia. Só que no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. E essa vez vai ser diferente. Porque na hora que você estiver dando a última volta, a 7ª volta, além de tocar as trombetas, todo o povo vai gritar em uma só voz. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que quando, nas 6 voltas que nós estivermos fazendo, você vai fazer adorando o Senhor. Mas no momento final, nas 7 últimas voltas, porque 7 é o número de Deus, 7 é o número da perfeição de Deus, 7 é onde Deus Ele contemplou a sua obra e descansou nesse dia. Vai falar que Jesus, Ele é o nosso sábado.
A sétima volta do sétimo dia, numa perfeição dentro de uma perfeição, Deus fala: agora vocês vão poder gritar, mas gritem e gritem muito. Mas antes nós não poderíamos gritar, sabe por quê? Porque aquilo que Deus está construindo em você, Ele está fazendo somente dentro de você. Você não precisa ficar contando para as pessoas aquilo que Deus está construindo dentro de você. Você não precisa compartilhar com as pessoas que não creem aquilo que Deus está construindo dentro de você. Você não precisa compartilhar com os incrédulos aquilo que o Senhor está derrubando dentro de você. Porque tem gente que Deus começa a trabalhar, e ele vai lá no serviço dele, e pega aquele cara mais incrédulo, pega aquele cara mais chato, e começa a falar: estou indo lá na igreja lá, e estou entrando no meio da galera, e tinha vontade de olhar para a mulherada, já não tenho mais, tinha vontade de beber, já não tenho mais. E aquela pessoa que não tem comunhão com Deus, ela faz uma piadinha para você que seja: pô, irmão, hein? Tá virando crentinho agora, hein? Tá virando santarrão, hein? Aquilo que ainda não está, a obra que ainda não está completa dentro do teu coração, aquilo cai como uma bomba dentro de você e traz algo que se chama incredulidade para a tua vida. E sabe o que vai fazer? Vai fazer com que você desista daquilo que Deus está fazendo. O inimigo, ele é muito sutil, ele sabe lançar ferramentas, ele sabe mandar sutilezas para o nosso coração para que você venha desistir. Mas aquilo que Deus quer fazer em nós é maior, por isso cale tua boca, fecha tua boca enquanto Deus está fazendo. Sabe quando você vai poder gritar? No dia que a tua vitória chegar na tua mão, no dia que Deus completar a tua obra, no dia que as muralhas caírem, no dia que você criar a raiz, aí você pode gritar para todo o vento: Jesus, Jesus me libertou, Jesus fez a obra em mim, e Ele quer libertar você também. Sabe por que vai falar? Vai falar porque nesse dia, no sétimo dia, quando o povo acabou de gritar, as muralhas ruíram. E a forma como Deus trabalha, as muralhas, elas não caíram. As muralhas, elas ruíram. Porque cair, você cai para frente, cai para trás, cai para um lado, cai para o outro. Mas ruir é uma espécie de implosão, ela cai em cima de si mesma. Sabe por que Deus fez isso? Por causa de uma família que estava ali dentro, a família de Raabe. Porque, como eu disse para vocês, nesse processo em que Deus ele vai derrubar as muralhas da tua vida, muitas coisas vão ter que sair, muitas coisas vão ter que ser largadas, muitas coisas você vai ter que abandonar para trás. Mas algumas coisas que estavam lá dentro, algo dentro de você que muitas vezes se prostituía antes, Deus vai transformar para a honra e para a glória dele. Nem tudo daquilo que é mal, que está dentro de você, Deus quer que você jogue fora. Sabe um exemplo disso, sabe o que é? O testemunho da tua vida. Talvez você tenha vivido uma vida de adultério, talvez você tenha vivido uma vida de alcoolismo, talvez você tenha vivido uma vida de drogas. Você sabe que é isso? Deus quer fazer isso com você. Deus quer pegar essa experiência que você teve, transformar essa prostituição que você teve com Deus. Ele quer transformar para que você venha fazer a diferença lá na frente, para que você venha dar testemunho para outras pessoas, para que elas saibam que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus quebra muralhas. Raabe é a prova viva disso. Porque nós vamos ver que essa mulher que creu naquilo que Deus estava fazendo, ela entrou num propósito com Deus. Ela colocou ali um pedaço de pano vermelho. Na hora que aqueles homens chegaram em Jericó, eles salvaram aquela mulher e a casa dela caiu ilesa. Foi preservada por Deus, sobrenaturalmente. Sabe para quê? Para que ela pudesse se casar com um homem chamado Salmão. Desse homem Salmão, nasceu um filho chamado Boaz. E desse homem Boaz, ele se casou com uma mulher chamada Ruth. E casado com uma mulher chamada Ruth, eles tiveram um filho chamado Obed. E Obed, tendo um filho, teve um filho chamado Jessé. E esse Jessé, tendo um filho que chamou-se Davi. E de Davi veio a descendência de Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que você se envergonha hoje, Deus vai fazer com que seja o nome dele glorificado através da tua vergonha. A tua maior dor é o teu maior ministério. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim: eu
tem vergonha daquilo que eu fazia e tal. Lógico, tem vergonha para não fazer de novo. Mas você não tem que ter vergonha de falar isso. Porque Jesus já te curou. Jesus já derrubou as barreiras. Jesus quer fazer com que o seu testemunho seja um testemunho vivo para as outras pessoas que queiram se achegar a Ele. E nós vamos ver Deus fazendo isso. Então, ao mesmo tempo que Raabe é tirado de dentro das muralhas, vai falar que existia uma ordem, que todo o povo invadisse essa cidade. Invadisse essa cidade para quê? Para que matasse tudo aquilo que havia dentro dela. Bois, vacas, homens, mulheres, crianças. E tudo aquilo que era de valor, prata, ouro, ferro, deveria ser levado para o tesouro do Senhor. Porque um dos maiores perigos, meus amados, é a gente não permitir com que Deus venha fazer uma obra completa dentro do nosso coração, e aí começa a erguer as barreiras começam a ser provadas que ainda muitas vezes estão de pé em nós. Que quando Deus fala, faça algo, e muitas vezes quando nós não temos, a nossa lógica ainda não entende esse faça algo, a gente não quer fazer para Deus. A gente vai ver um homem chamado Saul na Bíblia, que foi o primeiro rei de Israel. Certa feita Deus fala assim para ele, você vai lá, você derrota os amalequitas, e você destrói tudo dos amalequitas. Destrói tudo. E esse homem vai lá, vence os amalequitas, mas vai dizer que ele pega o melhor do gado e pega o rei dos amalequitas, Agag. Ele leva para o seu arraial, e quando Samuel chega, que era o mentor, que era o profeta, que era o camarada que estava instruindo Saul, na hora que ele chega para falar com Saul, ele fala, tenho ouvido um balido de ovelhas lá atrás. Ele, pois é, eu preservei o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor. E Samuel fala, a partir de hoje você perdeu o seu reino. Sabe por quê, meus amados? A gente, muitas vezes, para desobedecer a Deus, a gente inventa uma série de desculpas para poder desobedecer a Deus. A gente está sendo ministrado por alguém, mas na hora que a gente quer fazer algo errado, a gente vai lá na revista Contigo, vai lá no vídeo tal da internet e busca, e pega uma frase e fala, está aqui, ó, está aqui. Mas isso é pecado, Deus já falou que você não pode fazer, às vezes, algo que é pecado para mim, não é pecado para o Diego. É, gente, às vezes algo que é pecado para mim não é pecado para outra pessoa. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia não me dá autoridade. A Bíblia, não, você pode procurar na Bíblia. Se achar, você me mostra. A Bíblia vai mostrar que não é proibido tomar bebida alcoólica. Se achar na Bíblia, você me mostra. Eu não bebo e aconselho todos a não beber. Eu falo, bebida é uma desgraça. Mas que a Bíblia não proíbe, não proíbe. Ela proíbe a embriaguez. Agora, então, vamos lá. Então, beber não é pecado. Amém? Só que eu vim de um passado que eu tive problema com alcoolismo. Eu tive problema com drogas. Então, se eu beber, eu vou estar tentando a Deus, eu vou estar brincando com o pecado, então isso para mim é pecado. Agora, se eu tenho um irmão que ele toma uma tacinha de vinho uma vez por ano, para ele é pecado? Não é. Então, está vendo como pecado muitas vezes é individual. Pecado é aquilo que você entra na presença de Deus e Deus ministra ao teu coração para você não fazer. Ainda que não esteja escrito nas Escrituras. Porque esse é um relacionamento que você tem com Deus. É um zelo que você tem de querer andar de maneira diferente com Deus. E às vezes é isso que acontece. A pessoa, para querer fazer, para querer pecar, ela busca todo tipo de argumento para vir trazer diante, assim como aconteceu com Saul. Então Deus estava falando assim, ó, o que tem dentro dessa cidade vem para o meu tesouro. Ou seja, por que Deus estava falando isso? Com certeza Deus estava falando isso, ó, o que tem lá dentro vai corromper o coração de vocês. O que tem lá dentro, aquele ouro e aquela prata, vai destabilizar vocês. E eu já tenho algo preparado para vocês. A terra que eu vou dar para vocês, mana leite e mel que vem de mim. Mas aquilo lá vocês depositam no meu santuário. Sabe por quê? Porque muitas vezes, meus amados, a pior causa de muitas vezes nós não nos rendermos totalmente a Deus é pelo fato de ainda o dinheiro dominar o nosso coração.
Deus sabe o problema que nós temos com relação à prata e com o ouro. Quer ver pessoas se desentenderem? Coloca dinheiro no meio do negócio, você vai ver o negócio começar a ficar estreito. Deus conhecia o coração daquele povo. E ainda mais, Deus estava trazendo aquela cidade como primícias para Deus. E às vezes, se a gente começar a falar de primícia, muitas vezes na igreja, as pessoas vão falar, ó, o pastor novamente falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Se você pensou que é dinheiro, é porque o dinheiro ainda domina o teu coração. Eu estou falando de princípios, eu estou falando de entregar para Deus aquilo a qual Deus falou para que nós não teríamos, para que nós não tivéssemos. Porque quando a gente vai fazer momento de oferta, a gente vai fazer momento de dízimo, muitos torcem o nariz e falam, lá vem o pastor falar de dinheiro de novo. Não, é dinheiro para você que ainda ama o dinheiro. Aqui nós estamos falando de princípios, nós estamos falando de honrar a Deus, nós estamos falando de entregar parte da nossa vida no controle de Deus. São barreiras que se levantam, muralhas que se levantam no nosso coração, e o dinheiro é a principal muralha que se levanta diante de nós. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Da onde você puxou isso? O cara vai e puxa um monte de vídeo da internet para falar que dízimo é do Antigo Testamento. Vai lá para Hebreus capítulo 7. O dízimo a 10% é coisa do Antigo Testamento mesmo. No Novo Testamento é 100% de Deus. E daí? Tudo é dele. Não, mas é dar dinheiro para pastor. Que dinheiro para pastor, meu amigo? Muralhas que se levantam. Aí o camarada deixa com que essa muralha se levante, não dizima, e depois na hora que a vaca vai para o brejo, vai reclamar com Deus, que Deus não abençoa ele, que Deus não abre portas para ele. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, e eu abrirei as janelas do céu. É promessa bíblica, é coisa que aconteceu lá atrás com Abraão. Então começam-se as barreiras a se levantar. E a gente não deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. E muitas vezes, quando você está dizimando, é uma prática de você colocar para Deus, falando, Senhor, estou entregando as minhas finanças na Tua mão. Agora é o Senhor que cuida, é o Senhor que abre porta, é o Senhor que trabalha ao meu favor. Só que se a barreira tiver ainda, você não vai entrar no descanso de Deus naquela área. Porque Deus, Ele trabalha em nós, derrubando as barreiras nas várias áreas de dificuldade que a gente tem. Então, se tem problema com dinheiro, Jesus vem derrubar aquelas barreiras para que Ele possa conduzir a tua área financeira numa terra que mana leite e mel. Você tem problemas no seu relacionamento, no seu casamento, Jesus, Ele vai entrar para derrubar essas barreiras para que o seu casamento possa entrar numa terra que mana leite e mel. E por aí vai. Porque a gente tem a péssima tendência de quando vir aqui na frente, falar, Senhor, aceitei Jesus, está tudo certo. Ele só abriu o caminho para você caminhar. É um caminho que Ele abriu para você, Ele não fez você chegar ainda na vitória. Por isso que lá em Hebreus vai falar que Jesus, Ele abriu com o seu sangue um novo e vivo caminho. Quem vai caminhar por esse caminho é você. O negócio ainda não acabou, é o começo da história. E dentro dessa história Ele vai derrubando barreiras que vão surgindo dentro de você. E a gente vê que todas essas barreiras que se levantam em nós tem como um fundo único o orgulho. O orgulho que derrubou um homem chamado Heilel Ben-Sahar, que está lá em Isaías capítulo 14, que é o nome correto de Satanás. A gente pensa que é Lúcifer, que é cramulhão, que é capiroto, não é nada disso, ele tem um nome. É Heilel Ben-Sahar. Está lá em Isaías capítulo 14, você busca uma Bíblia hebraica, vai estar escrito o nome dele. Foi um homem orgulhoso, um homem que ele era o aferidor da medida, era um homem que todas as coisas estavam sob o controle dele, até que se achou iniquidade no seu coração, até que se achou orgulho dentro dele, e ele foi lançado fora da presença de Deus.
E esse orgulho, muitas vezes, quando bate no nosso coração, é a pior das barreiras que se levanta. Sabe por quê? Porque quando o camarada ele é orgulhoso, você tenta ministrar na presença, você tenta ministrar na vida dele, ele fala assim, não, aqui quem manda sou eu. Não tem pastor que me ministra. Não tem líder que ministra na minha vida. Quem faz sou eu do meu jeito. E essa é a pior barreira que tem, porque a pessoa não é ministrável, a pessoa não é pastoreável. E ela começa a colher o que disso? Ela começa a colher frutos espinhosos, que foi exatamente o que aconteceu com Adão no Éden. Deus estava falando assim, me permita ministrar na tua vida. Enquanto Deus ministrava na vida de Adão, ele comia da árvore da vida. Até que um dia, quem que aparece? Satanás, e fala, cara, você fica deixando Deus fazer do jeito dele, você fica deixando Deus tomar conta das suas finanças, você fica deixando Deus tomar conta do seu casamento, você fica deixando Deus tomar conta da criação dos seus filhos. Sai dessa, cara. Sai dessa. Ele está querendo fazer o seu um robozinho, ele está escondendo um monte de coisa de você. E essa é a principal estratégia de Satanás, distorcer a imagem de Deus na tua vida. E sabe como que ele distorce a imagem de Deus na tua vida? Distorcendo a imagem do seu líder. Distorcendo a imagem daquele que ministra na tua vida. Perceba no teu coração quando você começar a olhar torto já para o seu pastor. Quando você começar a olhar torto para o seu líder de célula, saiba, Satanás já entrou no teu coração. E é uma questão de tempo para você cair e seguir o mesmo caminho dele. Aí sabe como acontece? Ele inventa um monte de coisa, ele traz um monte de argumento para falar, estou saindo daquela igreja, sabe por quê? Porque o meu pastor não me pastoreia, o meu líder não cuida de mim, o meu líder não me põe a par das coisas, uma série de coisas, mas sabe o que está acontecendo? Você está saindo do jardim do Éden, você está saindo do lugar de descanso. Porque o lugar, a terra que mana leite e mel, nada mais era que Deus querendo conduzir o homem novamente ao Éden. Todo o trabalho de Cristo, todo o trabalho de Deus é conduzir o homem novamente do lugar que ele foi expulso, do Éden. Porque vai falar a palavra de Deus que Deus formou um lugar chamado Éden. E no meio daquele lugar plantou um jardim chamado Jardim do Éden. Que quer dizer Éden, no hebraico quer dizer lugar de delícias, lugar deleitoso. Lugar onde todas as coisas aconteciam. Onde o homem falava e o negócio acontecia. Até o momento que ele fala, Deus ficar tomando conta da minha vida? Deus ficar apontando para mim o que eu tenho que comer, o jeito que eu tenho que fazer isso, o jeito que eu... Não. Eu vou comer dessa árvore que eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira. Olha o orgulho aparecendo. Ele vai, então, a partir de agora eu vou fazer do meu jeito. Dizimar não, eu vou dar um jeitinho. Eu vou só ofertar. Vou só ofertar, tal. Aí, não, deixar o pastor vir falar para mim que eu estou errado. Não vou, eu vou fazer do meu jeito. Só que do teu jeito você está quebrando a cara, meu amigo. Do teu jeito você está quebrando a cara, minha amiga. Deus quer tomar novamente as rédeas, o controle da tua vida. E Deus se utiliza de pessoas para ministrar na tua vida. As pessoas, elas são o quê? São cheias do Espírito Santo para poder ministrar na tua vida. Eu fico triste às vezes das pessoas, às vezes não querer com que a gente ministre na vida delas. E que eles andam orando durante 1 ano e meio para ter um pastor que se metesse na nossa vida. Porque a gente entende a necessidade de sermos ministrados. A gente sabe que nós, entregues ao nosso próprio coração, a gente vai quebrar a cara. A gente entende que a gente tem que se... Lógico, Deus ministra no nosso coração, mas Deus, Ele usa pessoas. Deus, Ele usa pessoas, gente. Pode ver toda a grande obra que Deus fez, se utilizou de pessoas. Se utilizou de um homem para abrir o Mar Vermelho, se utilizou de Josué para abrir o Jordão, se utilizou de Davi para mostrar como era amar a Deus. E Deus se utiliza de pessoas para poder trabalhar na nossa vida. E a gente vê que essa questão do orgulho ela é muito ruim, porque isso traz o quê? Uma altivez do nosso coração. E a gente vai ver, meus amados, que quando o orgulho se instala dentro de nós, a gente começa a colher frutos daquilo que nós frutificamos. A gente começa a ver os frutos disso, onde nós estamos frutificando. Na nossa casa, nos nossos filhos, nas nossas finanças, por aí vai. Olha para você ver no fim do texto aqui do capítulo 6, olha o que vai estar escrito.
verso 26 do capítulo 6 de Josué. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Ou seja, foi lançada uma maldição sobre aquela cidade. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus fala que é dele, você não põe a mão. Quando Deus te pede uma oferta, não põe a mão naquilo não, corre para entregar. Uma vez eu ia comprar uma moto para mim, e Deus falou assim, ó, você não vai comprar essa moto agora não, você vai abençoar o irmão está precisando de um carro. Sabe o que eu fiz? Eu queria ligar de madrugada para o irmão, para dar logo aquele dinheiro para a vida do irmão, porque eu falei, eu não quero ficar com esse dinheiro comigo, que isso aqui virou maldição. Quando é de Deus, vira anátema, é consagrado ao Deus. Você vai ver quando Deus ele pede o quê? Ele pede Isaac para Abraão, o que ele faz? Vai falar que ele levanta de madrugada e sai correndo para entregar Isaac. Ele foi para fazer, porque ele entendia que quanto mais ele ficasse com Isaac, pior seria para ele. A gente faz com que Deus se torne o nosso inimigo. Eu não quero ter Deus como inimigo, eu quero ter Deus como meu amigo. Ah, pastor, mas Deus vira inimigo da gente. Vira. Vai lá em Hebreus capítulo 10, 31. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vai experimentar? Então a gente vê aqui Josué lançando uma maldição, falando, ó, aqui ninguém mexe, aqui é de Deus, aqui tudo é dele. E vários anos se passam, aproximadamente aí 500 a 600 anos se passam. E nós vamos lá para 1 Reis, capítulo 16, verso 34. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Sabe o que eu acho mais lindo na palavra de Deus? Que tudo se encaixa, que tudo se conecta. Sabe o que quer dizer o nome El? Deus vive. Ou seja, era um homem que todo mundo conhecia como um homem, que é o homem do Deus vivo, que Deus vive. Era um homem que onde passava todo mundo conhecia ele como o homem de Deus. E vai falar que quando ele edifica os fundamentos de Jericó, quando ele começa a criar a estrutura, a base, para que aquilo que era maldito para Deus começasse a se construir de novo, quando ele começa a erguer novamente uma estrutura que Deus falou que já era para ter caído, umas muralhas que Deus já tinha derrubado, sabe o que acontece? O seu filho Abirão morre. Sabe o que quer dizer Abirão? Meu pai é exaltado, ou seja, sempre vai falar de exaltação, exaltação vai falar de orgulho, vai falar, é o meu jeito de fazer, é o meu pai que faz da maneira correta, é eu que sei fazer da maneira correta. E vai falar que na hora que ele coloca as portas, ou seja, quando ele estava finalizando aquela cidade, depois de muitos anos, não é na hora, Deus leva longânimo, aquele homem ergueu novamente as muralhas, aquele homem edificou aquela cidade, e na hora que ele foi colocar a cereja do bolo, que foi as portas, morreu seu filho Segube. Sabe o que quer dizer Segube? Exaltado. Ou seja, os filhos daquele homem já tinham nome de exaltação. Tudo na vida daquele homem remetia ao orgulho. Tudo na vida daquele homem remetia a ele mesmo. Remetia ao quê? A um espírito orgulhoso, a um espírito que não era ministrável, a um espírito imponente que não deixava com que ele recebesse, escutasse e obedecesse a um mandamento que foi colocado lá atrás. E sabe quando acontece tudo isso? O que acontece em 1 Reis capítulo 16, sabe o que acontece? É justamente quando um rei de Israel se casa com uma mulher chamada Jezabel. Vai falar que Acabe ele se casa com Jezabel, e nesses dias, Hiel, o betelita, ele edifica novamente a Jericó. Sabe por quê, meus amados? O espírito de Jezabel é um espírito que ainda atua no meio do povo, e principalmente no povo de Deus. Nós vamos ver lá em Apocalipse. E sabe quais são as características do espírito de Jezabel? Ele é um espírito que se opõe ao profético. Ele é um espírito resistente. Ele é um espírito que não deixa a palavra profética penetrar no coração dela. Tanto é que a maior
a pessoa que ela mais queria matar, sabe quem que era? Elias. Ela fez porque queria a cabeça de Elias. Outra característica do espírito de Jezabel, um espírito de sensualidade, um espírito que faz você desejar a mulher do próximo, a mulher do próximo desejar o homem do próximo, você se envolver com pornografia, se envolver com tudo aquilo que não presta, é um espírito de Jezabel. E esse espírito é um espírito que atua, vai lá para Apocalipse para você ver. Tenho contudo contra ti que toleras Jezabel, que se diz profetiza. Está escrito lá em Apocalipse. Ou seja, era uma mulher que a partir daquele momento, ela era uma mulher que era serva de Baal. Ela era filha de um homem que ele era um sacerdote de Baal. O pai dela se chamava Etibaal. E esse Etibaal, ele era um sacerdote de Baal. Então ela trouxe toda uma adoração de Baal. E uma adoração quando é feita para entidades, uma adoração quando não é feita para Deus, ela traz um espírito de resistência ao profético. Ela traz um espírito de resistência a ser ministrado por outras pessoas. É o mesmo espírito que estava lá em Herodias, quando matou João Batista. Percebe para você ver o contexto? Uma mulher forte de espírito, casada com um banana que era Herodes, e no momento de sensualidade, onde a sua filha se insinua para Herodes, Herodes fala, pede-me até metade do teu reino te darei. Ela fala, eu não quero metade do teu reino, eu quero a cabeça de João Batista num prato. Ou seja, você, a cabeça de um homem, a cabeça de uma mulher de Deus, a cabeça de um profeta de Deus, vale metade de uma cidade. E é isso que Jezabel quer fazer. Quer nos destruir, mas nessa noite, muralhas vão ser destruídas, e Jezabel vai ser destronada. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus ele vem para aniquilar com tudo isso. E esse orgulho ele traz, sabe o que? Para nós, conceitos. Traz sobre nós o que? Ideias que nós colocamos na cabeça. Porque quando nós temos uma ideia fixa, e às vezes a gente vai tentar ministrar na vida da pessoa, a pessoa fala, não. Nessa mesma quinta-feira que eu estava com essa pessoa, como não sabe quem que é, eu posso falar o que aconteceu. Eu falei, cara, e justamente o assunto era esse. Falei, cara, ele não é da nossa igreja, tá, gente? Fica tranquilo. Você dizima? Ele, não, eu não dizimo, eu dou oferta, porque eu recebo das pessoas que dizimam na minha vida. Eu falei, cara, você tem que dizimar é bíblico. Ele, não, mas como que eu vou dizimar dízimo que eu recebi de dízimo? Falei, está na palavra de Deus, existe ali os sacerdotes, os levitas recebiam o dízimo, levavam o dízimo dos dízimos para os sacerdotes, e os sacerdotes levavam o dízimo dos dízimos para o sumo sacerdote. Está aqui o texto, cara. Sabe o que ele fez? Não é isso não, ele saiu andando. Depois eu vejo isso aí. Comigo não, mas mexer no meu bolso. E eu, graças a Deus, pude falar de peito aberto, por quê? Porque eu não estou querendo puxar dinheiro para a nossa igreja, eu estou querendo apenas ministrar aquilo que é a palavra de Deus, ou seja, ele tinha uma ideia pré-concebida, a qual ele não queria deixar que seja derrubada. E é justamente isso que faz o espírito de orgulho. Fala, ó, Bezerra, você precisa melhorar então o aspecto. Eu melhorar, eu estou todo domingo aqui no culto, estou aqui e tal, e eu preciso melhorar. E como eu disse, dá um monte de argumento para poder não ser ministrado. E sabe o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 4? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas e de toda ideia que se levanta contra o conhecimento de Deus, anulando sofismas e levando cativo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo estava falando isso, por quê? Porque ele queria ministrar nos coríntios, e os coríntios falavam assim, esse Paulo aí não está com nada. Esse Paulo, ele escreve carta dando dura na gente, só que quando chega na presença da gente, ele baixa a bola. Por quê? Porque ele era longânimo, ele era homem de Deus. Ele entendia que o povo precisava daquela repreensão, então Paulo estava falando, eu vou orar, e o Espírito de Deus vai quebrar tudo, ele vai derrubar muralhas. E quem se submeter à palavra de Deus vai sobreviver. Quem fizesse duro vai cair por terra. Leia o texto depois. As armas da nossa milícia não são carnais, ou seja,
O Espírito de Deus, o Espírito Santo está aqui nessa noite para derrubar essas barreiras. Esse espírito orgulhoso que se levanta dentro do teu coração. Você querendo nos seus próprios conceitos, querendo ministrar em si mesmo, falando, aqui quem manda sou eu, aqui quem manda sou eu, nada, quem manda aqui é Jesus. Quem manda na nossa vida é Jesus. E Ele está aqui para te libertar dos seus falsos conceitos, das suas falsas desculpas. Porque a gente vive dando desculpa, pastor, mas não dá por causa disso, dá uma série de desculpas. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele veio para todos. Todos têm condição de seguir os seus mandamentos. Todos têm condição de tomar a vitória em suas mãos. E a gente vê Jesus como um homem a qual Josué tinha representado lá atrás. E certa feita, quase próximo da sua morte, ele, como é Jesus, como ele é lindo, sabe para onde que ele foi? Antes de morrer? Antes de levar toda a humanidade para aquilo que nós vivemos, que é a terra que mana leite e mel, para aquilo que talvez alguns estejam vivendo. Eu vou dar uma passadinha lá em Jericó. Olha o que está escrito no capítulo 18 de Lucas, verso 35. Aconteceu que ao aproximar-se, ou seja, ele estava chegando em Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus. Preste sempre atenção quando Jesus para. Porque quando Jesus para, é porque algo importante, muito importante vai acontecer. Então Jesus parou, deixa eu ver se eu me acho aqui, e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Ou seja, um dia ele viu. Então Jesus disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguiu glorificando a Deus também. Todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Sabe o que quer dizer isso? Esse tornou a ver é você que um dia na sua vida você foi esclarecido por Deus, mas deixou com que o orgulho subisse no teu coração. Deixou com que as coisas voltassem como era antes, e isso trouxe cegueira espiritual para a tua vida. Porque justamente em Jericó, justamente quando nós estamos dentro das muralhas espirituais, nós somos cegos para a palavra de Deus. Nós somos cegos para ver aquilo que Deus está fazendo. Nós somos cegos para entender o mundo espiritual ao nosso redor, porque o inimigo ele tenta trazer cegueira. Lembra? Capítulo 4, verso 4 de 2 Coríntios. Porque o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz da glória, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas esse homem, ele entendendo que ele precisava de libertação, ele entendendo que a vida dele já tinha ido para o buraco, Jesus entrando dentro de Jericó, ele entendeu, ele teve um relâmpago, o Espírito Santo trouxe algo para ele, e ele diz, filho de Davi. Sabe o que ele está reconhecendo? Essa palavra filho de Davi, ele está reconhecendo Jesus como rei, como governante. Ele queria Jesus como governante na vida dele. Assim nós temos que ansiar para que Cristo venha governar a nossa vida. Será que Cristo tem governado a tua vida, ou você tem governado da maneira como você quer? Porque se você tem governado a sua vida da maneira como você quer, você vai viver igual lá no livro de Juízes, no capítulo 21, verso 25, o último versículo de Juízes. Naquele tempo não existia rei em Israel, e cada um fazia como bem lhe entendia. Sabe como é que estava a vida da turma? Uma desgraça, um terror. Só apanhava dos filisteus. Por quê? Porque queria fazer do jeito que queria, não tinha rei. Jesus tem que voltar a governar a tua vida. Você tem que começar a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero o teu governo na minha vida.
Quando vai entrar no teu quarto em secreto, não fica pedindo as coisas não, só peça uma coisa: Jesus, governa a minha vida. Jesus, governa a minha vida, não deixa eu no comando do meu coração. Porque vai dizer lá em Jeremias capítulo 17, que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso. E a gente vai ver que quando ele grita, filho de Davi, vai dizer que os que iam na frente de Jesus, mandavam aquele homem se calar. Olha a gente voltando lá na frente, lá atrás em Jericó, lá em Josué. O que vai dizer em Josué? Que aqueles homens que estavam armados e com trombetas, deveriam ir abrir caminho na frente, para que as pessoas viessem atrás. Aqui estava acontecendo justamente ao contrário, pessoas dizendo para que aquele homem não gritasse. Sabe o que acontece, meus amados? Quando as muralhas estão erguidas no nosso coração, a gente começa muitas vezes a ser cercado de pessoas falando o contrário. Ah, vai deixar agora o pastor dar pitaco na tua vida familiar? Vai deixar agora o teu líder ficar falando o que você tem que fazer ou não? São pessoas que querem calar o teu grito do teu coração, dizendo para que Cristo venha governar o teu coração, porque Cristo só vai começar a governar o teu coração a partir do momento que você se deixar ministrar. A partir do momento que você abrir o teu coração, você rasgar o teu coração. Cristo quer governar, mas não dá ouvido para a torcida. E muitas vezes a torcida são os que estão ainda dentro da casa de Deus. Porque esses daqui, eles iam na frente com Jesus e repreendiam. Mas sabe o que vai falar? Esse homem, ele tinha atitude de vencedor. Ele tinha atitude de servo, porque ele gritava ainda mais. Sabe para quê? Para calar a voz dessa multidão. Faça isso, meu amado. Se tem alguém tentando te convencer do contrário, de você ser ministrado, de você se encontrar com Cristo, cale a boca dessa pessoa, sabe como? Glorificando Deus ainda mais. Clamando para que cada vez mais Deus venha trabalhar no teu coração. E vai dizer que Jesus parou e pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? Eu pergunto para você que é nessa noite, depois de tudo isso que você ouviu, o que você quer que Jesus faça com você aqui nessa noite? O que você quer que Ele faça com você aqui essa noite? Sabe por quê? Porque depois que Ele curar a tua cegueira, depois que você se recuperar, você receber aquilo que Deus vai fazer aqui com você nessa noite, vai falar aqui no fim do verso: todo o povo vendo isso dava louvores. Ou seja, as pessoas vão olhar o teu estilo de vida lá na frente, aquilo que Jesus vai construir em você aqui nessa noite, e as pessoas vão glorificar o nome do Senhor, porque você é uma carta viva do Senhor. Deus quer fazer coisa grande porque você é o outdoor de Deus. Deus quer fazer coisa grande para eles verem, para que o nome deles seja glorificado nessa terra. Aleluia! Mas lembra, terminando já, gente, lembra lá atrás que ele falava que daquelas muralhas ninguém entrava e ninguém saía? Nós vamos para Marcos, capítulo 10, verso 46. Porque às vezes a gente acha que era só um cego com a mesma história, mas não é. A gente vai ver que são dois cegos. Olha o que vai dizer, porque aquele lá vai falar que, ó o texto dizendo: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, ou seja, Jesus estava entrando nas muralhas. Agora dá uma olhada nesse texto, Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E de novo, muitos o repreendiam.